O tema da mensagem é: os planos de Deus não falham. É bem indutiva por estarmos no começo do ano. Esse é um tempo em que a gente planeja. Todo mundo já fez os seus propósitos, já fez seu planejamento para o ano de 2018. Eu não sei se o ano de 2017 de vocês foi igual ao meu ano de 2017. Cheguei em janeiro, planejei tanta coisa, e aí o tempo foi passando e nada foi dando certo. Quanto mais eu planejava, mais dava errado. E a gente vai falar agora de um Deus que, quando Ele planeja, dá certo. Quando Ele coloca o plano, um projeto em andamento, é certeza que vai dar futuro. Irmãos, muitas das vezes a gente olha para Deus como se fosse um ser humano. Tem hora que a gente coloca a nossa fé em Deus achando que Deus é um homem. E aí vem sempre aquelas perguntas: será que vai dar certo? Será que é da vontade de Deus? Será que Deus está na frente? Será? E a gente vai entender aqui com a história de José que quando Deus tem um plano, nada impede. Quando Deus trabalha, nada atrapalha. Deus não é homem como nós, que por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, sempre dá errado. O crente que entrega a Jesus os seus planos e confia nele, alcança a vitória. Irmãos, a igreja, nós, membros, temos planos de trabalho. Foram colocados aqui planos de trabalho para esse ano de 2018. Pode ser que na sua mente você tenha falado assim: será que vai dar certo? Será que é de Deus? Quando a igreja colocou como carro-chefe do plano de evangelismo o pequeno grupo, a maioria das igrejas ficaram com aquele negócio: de novo? Já tentamos várias vezes e de novo vai colocar isso? Com a história de José, temos 3 razões para confiar em Deus. Eu não estou pedindo aqui para homem confiar em homem, porque a Bíblia condena essa atitude, não só no caso de a gente confiar no homem, no próximo, mas em confiar em si próprio. Eu estou pedindo para você olhar, orar e pedir: Senhor, é tua vontade? Irmãos, se o plano for de Deus, se a obra for de Deus, nada impede. Se Deus falou, não tem pastor, não tem diretoria regional, não tem membro de igreja, não tem ninguém que impeça. E é por isso que a nossa fé tem que estar firmada em quem arquiteta os planos. A primeira razão na história de José, e eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta no capítulo 37, porque a gente vai estar meditando sobre esse capítulo, onde tem um relato da história de José, onde eu quero focar hoje a nossa mensagem, a nossa reflexão. E a gente vai ver a primeira razão, que Deus, Ele sempre mostra para nós os planos dEle. Deus, Ele não trabalha no silêncio, no oculto. Deus, quando Ele tem um plano, Ele mostra para a igreja. Irmãos, hoje, na nossa sociedade, é difícil confiar. As pessoas, elas não têm tendência a confiar.
Hoje o pai não confia no filho. O filho não confia no pai. O funcionário não confia no patrão. Nós, quando vamos comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, a gente não confia em quem está comprando ou quem está vendendo. A confiança hoje se tornou algo meio que raridade. É nessa sociedade que a gente está e que fica a pergunta: em quem podemos confiar? Será que a gente pode confiar em Deus? Será que a gente pode confiar no próximo? Interessante que na história de José, tudo começa com um filho que, de acordo com o que a gente lê, parece ser um pouco mimado. Um filho que, na sua jornada, começa já sonhando que os seus irmãos e o seu pai iriam se curvar diante dele. Aí nesse mesmo capítulo, no versículo 5, começa o relato de 2 sonhos que José teve. O primeiro sonho, ele está atando feixes com seus irmãos. E aí quando ele junta o seu feixe, amarra e coloca no meio dos feixes dos irmãos, os feixes se levantam, enquanto o feixe de José fica no meio em pé, os outros dos seus irmãos e do seu pai se curvam. E aí ele tem esse sonho e vai contar para os seus irmãos. Para quê? Só para causar mais inveja nos irmãos. E aí os irmãos começam a falar: espera aí, esse menino de 17 anos quer mandar na gente. Ele quer que a gente se curve diante dele. E aí passa isso, José tem mais um sonho. E novamente vem aquela raiva, aquele ódio de José. Chegando ao ponto de seu próprio pai falar assim: ó, para de sonhar. Você não tá ajudando, não. Seus irmãos já não gostam de você e você continua com essas invenções. Irmãos, quando Deus ele tem um plano, as nossas vidas, Ele não deixa a gente andar sem direção. Quando Deus ele tem um objetivo para a igreja, Ele não deixa a igreja andar sem rumo. Deus ele sempre mostra os planos. No caso de José, Deus ele mostrou que Ele queria algo a mais de José. No nosso caso, Deus ele não vai deixar a gente andar sem direção. Eu não sei qual é o plano que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei qual é o plano que Deus tem arquitetado para o propósito na sua vida. Mas se Ele falou, se Ele tem, vai se cumprir. Irmãos, por mais que não dê para a gente confiar no ser humano, em Deus a gente tem que confiar. Irmãos, Deus, Ele não mente. Ele não é aquele ser que fala uma coisa e peraí, não vai dar certo, isso eu vou mudar a estratégia. Não, quem faz isso é o ser humano. Nós temos a tendência de colocar os nossos erros em Deus. Pode ser que você esteja com a sua fé um pouco abalada, pensando assim: será que Deus tem um plano na minha vida? Será que Deus já me mostrou e eu não percebi? Irmãos, para Deus não existe dúvida. Deus, Ele age perfeitamente na vida de qualquer um. Deus não mente.
Irmãos, hoje a gente falou sobre Raabe. Raabe, ela era uma mulher que, de acordo com a Bíblia, era uma mulher da vida. Só que Raabe, ela não se entregou à sua profissão, mas ela se entregou à confiança em Deus. Quando eu e você entrega a nossa vida, entrega os nossos planos, entrega os nossos objetivos na mão de Deus e confia nele, Ele age. Pode ser que o seu plano não seja o plano de Deus, mas o plano de Deus sempre se cumpre. Nós precisamos parar de achar que Deus é homem. Eu e você precisamos parar de colocar Deus no patamar de ser humano e colocar Deus no patamar de Deus, sendo todo-poderoso, aquele que planeja e organiza tudo conforme a sua vontade. Se José tivesse colocado a sua confiança nos planos de Deus, nos planos dos seus irmãos, ele teria desanimado. Mas como ele confiou na ação de Deus, ele sabia que aqueles sonhos não eram sonhos dele, mas era algo que Deus tinha planejado, não só para beneficiar a vida dele, mas para beneficiar a vida da sociedade em que ele vivia. Irmãos, como disse Salomão uma vez em Provérbios 29, versículo 25: quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Você está seguro? Você confia na ação de Deus? Ou você tem se colocado nas mãos de homens? Ou você tem se colocado nas mãos do seu salário? Ou você tem se colocado nas suas próprias mãos? Às vezes as coisas não dão certo na sua vida, é porque você tem confiado muito em si. A segunda razão para a gente acreditar em Deus, acreditar que tudo que Deus planeja, tudo que Deus organiza vai se cumprir, é que nada surpreende Deus. Irmãos, se um criminoso for assaltar algum de nós, ele vai mandar um recadinho falando que vai assaltar? Vai? É impossível, né? É comum, e isso é normal, um assalto acontecer de repente. Vamos supor que você está indo no banco depositar o seu salário. Eu sei que isso é meio difícil porque já cai direto na conta, né? Mas vamos supor que você recebe o dinheiro em espécie. E você já fez os seus planejamentos. Esse daqui é para pagar tal conta, esse aqui é para comprar, fazer a despesa do mês. E aí você está indo para o banco, quando você chega no banco, um cara vai e te assalta. O que você faz agora? Para aqueles que se planejaram antes e começaram a fazer as suas reservas mensais, pode ser que até que tenha uma solução. Irmãos, muitas coisas podem nos surpreender, mas nada surpreende a Deus. Isso a gente vê através da história de José. Em um belo dia, Israel ou Jacó chega perto de José e fala assim: José, vai lá ver como seus irmãos estão cuidando das ovelhas. E aí José vai, obedecendo a ordem de seu pai. Ele chega em Siquém, olha para um lado, olha para o outro. Cadê os irmãos dele? Cadê os irmãos dele?
E aí ele olha ao longe um homem vindo e chega nele e pergunta assim: você não viu aqui os meus irmãos com um rebanho aqui, andando por aqui? Aí esse homem fala assim: não, eu acho que eles foram para Dotã. E lá vai José para Dotã. Chegando lá, José, provavelmente um jovem imaturo, ou pode ser até um jovem maduro, mas ele fica feliz quando vê os irmãos dele, né? Só em pensar, ainda bem que não precisam andar mais, já achei eles. E aí ele olha assim, vê os irmãos deles, e do mesmo modo os irmãos deles olham para cima e vê ele lá chegando e pronto. Os irmãos dele começam a planejar. E agora, o que a gente faz? A gente mata ele, dá uma surra nele, o que a gente vai fazer? E aí todo mundo concorda em matar José. Só que Rubem, ele fala assim: não, matar é demais, né? Vamos tentar organizar isso aqui para ninguém ser morto aqui. E aí ele fala: que tal a gente jogar ele aqui nesse buraco e depois a gente resolve o que faz? E isso Rubem estava planejando assim: peraí, assim que os meus irmãos se afastarem, eu vou lá, jogo a corda, pego meu irmão e mando ele correr. Beleza. E aí José chega todo animado: oi, eu vim ver vocês, como vocês estavam? O papai pediu para mim ver vocês. E aí os irmãos não nem falaram nada, já pegaram ele, amarraram ele e jogaram no buraco. E até onde a gente viu nos versículos anteriores, José tinha sonhado que ia ser o superior, ia ser o rapaz que estaria no centro e os irmãos iriam se curvar. Irmãos, as coisas desse mundo podem surpreender um ser humano. Às vezes pode até deixar a gente sem chão, mas nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus. Pode ser que ao olhar humano, quando José é pego pelos seus irmãos, é jogado em uma cova, pode ser que naquele momento, se eu e você estivesse olhando aquela história, poderíamos falar: pronto, José não tem mais chance, não vai ser mais o líder, não vai ser mais um responsável. José já era. Na nossa visão, a gente olharia para essa situação e falaria: pronto, acabou. Mas para Deus, isso já fazia parte do plano. Para Deus, aquilo não surpreendia ele, porque ele já sabia que estaria acontecendo isso. Irmãos, Deus, ele sabe de tudo antes de a gente pensar em agir. Quando Deus, ele arruma um plano, quando ele organiza um propósito para a sua vida, para a igreja, para a vida de alguém, Deus, ele já tem tudo programado. Nada vai surpreender. Pode ser um assalto, pode ser uma morte, pode ser o que for, nada surpreende Deus. E é por isso que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca os nossos planos em Deus, vai se concretizar, porque nada surpreende Deus. Irmãos, na Bíblia conta um relato de uma história de uma mulher que no tempo em que ela vivia, uma mulher que não tinha marido, uma mulher que não tinha filhos, era considerada como se fosse um cachorro. Ninguém respeitava. E essa mulher que morava em Naim, ela se encontra nessa situação. Seu marido tinha morrido e nesse momento seu filho também morre. Essa mulher, ela fica assim: e agora? O que vai acontecer na minha vida? E quando ela está indo junto com a multidão enterrar o seu filho, Jesus está vindo com a multidão trazendo a vida. Jesus cura aquele menino, traz a vida àquele defunto. E não só os planos daquela mulher são transformados, mas também aquela cidade é transformada.
Todos começaram a adorar a Deus e reconhecer que Deus ainda age na vida do cristão. Deus ainda age na nossa vida, e é por isso que eu e você não podemos deixar que os problemas da vida, que a sociedade, que as circunstâncias que nos cercam, nos impeçam de acreditar na ação de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus planejou, nada impede. Irmãos, assim como diz a Bíblia, lá em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Irmãos, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus planejou, nada impede. Nada surpreende a ação de Deus. Quando Deus ele tem algo planejado para a sua igreja, para a vida dos seus filhos, nada que o mundo possa fazer, nada que o diabo possa fazer, nada que você mesmo possa fazer, impede a ação de Deus. A terceira razão para você colocar a sua fé, a sua confiança, os seus planos, a sua vida nas mãos de Deus, é que tudo segue nos planos de Deus. Tudo segue conforme a vontade de Deus. Nada muda a ação de Deus. Irmãos, enquanto os irmãos de José estavam almoçando, planejando como iriam matar o filho querido de Jacó, chega uma caravana, e eu não lembro agora de onde era, e essa caravana ela estava indo para o Egito, e aí de repente surge aquela lâmpadazinha na cabeça dos irmãos de José, e eles, espera aí, em vez de a gente matar e não ganhar nada, vamos vender eles e ganhar um dinheiro. E aí eles pegam José, param a caravana e vendem José. Irmãos, provavelmente aqueles irmãos deviam ter colocado em suas mentes, a partir do momento que vende José, pronto, o sonho dele não se realiza mais. Porque ele vai sair daqui, vai para outro lugar, e ele não vai mais ser o nosso líder, ou não vai ser mais aquele que a gente vai se ajoelhar. E eles estavam todos felizes, ganharam um dinheirinho, pegaram a túnica do irmão, mancharam de sangue, né? Mataram um cordeiro, mancharam ela de sangue, rasgaram ela, chegaram diante do pai. Ó, pai, José foi morto por um animal selvagem. Eu imagino que, né, aqueles homens deviam estar sorrindo por dentro, mas fazendo uma carinha de triste, né? Não deu para fazer nada, pai. Ele morreu, o animal pegou ele. Mas por dentro estava, eita, agora é nós que manda. Irmãos, o homem, ele achou que tinha parado com o plano de Deus. Ele achou que tinha cessado a vontade de Deus, que era colocar José como um governante. Mas na verdade, o que eles fizeram foram colocar José no caminho que Deus tinha planejado. Para nós parece que tudo acaba, mas para Deus só continua. Irmãos, os planos de Deus na minha e na sua vida, eles não mudam. O nosso pode mudar, mas o de Deus não muda. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, quando a gente entrega os nossos planos, os nossos objetivos na mão de Deus, aconteça o que acontecer, pode vir um furacão, pode cair casa, pode acontecer o que for, mas Deus continua com seu plano em ação. Nada vai mudar.
Irmãos, quando Deus tem um plano, um projeto para a igreja, um projeto para a sua vida, não é só para você ser abençoado, mas para a sociedade ser abençoada. Irmãos, Deus ele não pensa no individual, Ele pensa no coletivo. Quando vem uma bênção na sua vida, Ele não está abençoando apenas você, Ele abençoa a igreja, Ele abençoa a família, Ele abençoa quem for, porque os planos de Deus não mudam. O que Deus planeja continua no seu curso certo. Quando Paulo, ainda chamado Saulo, estava perseguindo a igreja, o plano dele era acabar com aquela seita que havia surgido. O plano dele era destruir os cristãos, mas o plano de Deus era que ele fosse um cristão. E aí ele, seguindo a rumo a Damasco, em busca de vingança, destruição aos cristãos, ele tem um encontro com Deus. O plano de Saulo acaba e o plano de Deus continua no seu curso. Saulo, ele deixa de ser o perseguidor e se torna o seguidor. Ele começa a ser perseguido pelo evangelho. Ele começa a considerar tudo que ele havia feito como mera besteira, mera porcaria, e começa a olhar os planos de Deus, as ações de Deus, e começa a ver que quando Deus fala, quando Deus cumpre, quando Deus age, Ele cumpre. Irmãos, eu sei que na sua vida você deve ter lutas diárias. Eu sei que no momento, de uma hora para outra, alguma coisa acontece que você coloca a mão na cabeça e fala: e agora, o que eu faço? Mas se você entregou nas mãos de Deus, Deus vai continuar o plano. Pode acontecer o que for, nada muda a direção dos planos de Deus. Você pode até ir por um caminho diferente do plano de Deus, mas lá na frente Deus coloca você no caminho certo. Nada vai impedir a ação de Deus. Irmãos, assim como o salmista, ele disse no Salmo 137, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, se você quer que seus planos se concretizem, se você quer que seus projetos se realizem, não tente fazer você próprio, coloca na mão de Deus. Se for isso que Deus quer para a tua vida, se for isso que Deus planejou para a tua vida, vai acontecer. Pode acontecer o que for, se está na mão de Deus, vai acontecer. Se Deus ele planejou o ano de 2018 para a igreja de Jardim dos Francos, pode surgir quem for falando contra, falando que não vai dar certo. Se Deus falou, vai acontecer. Pode ser que na nossa visão limitada, pode ser que nos nossos planejamentos limitados, a gente olhe para os planos de Deus e fala: isso não vai dar certo. Já tentamos uma vez, não deu certo. Mas se Deus falou, se Deus quer, vai acontecer. Então, se você quer que os seus planos dê certo, coloque nas mãos de Deus, porque os planos de Deus não falham. Então a gente olha na história de José, no capítulo 37, que nós temos 3 razões claras para a gente acreditar na ação de Deus. A primeira ação, quem lembra? Sei não, hein? Os irmãos estão tudo apagados, já dormindo. Acorda, igreja! Vamos, quem lembra? A primeira razão para a gente colocar a nossa fé em Deus. Ih, ninguém vai. Vamos consultar aqui, também não lembro.
Deus, Ele sempre mostra os seus planos para nós. Irmãos, se você quer saber qual o plano que Deus tem para a sua vida, não se preocupa, Ele vai te mostrar. A segunda razão para que a gente acredite na ação de Deus é que nada surpreende Deus. Nada vai tirar os planos de Deus do caminho certo. E a segunda razão é que tudo mesmo, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja morte, seja vida, seja doença, tudo coopera para o plano de Deus. Então, irmãos, de acordo com a história de José, quando Deus tem um plano na vida da igreja, na vida de cada um dos cristãos, nunca esse plano vai falhar. Fica de pé, igreja.